Sofia tinha 10 anos quando precisou escolher entre uma lembrança do pai morto e a vida da mãe. A bicicleta rosa valia R$ 50. O remédio custava o mesmo. Mas o homem que parou diante dela naquela feira ofereceu 500. Ele não sabia que estava comprando de volta o próprio passado, e que aquela menina era sua sobrinha. Esta é a história de como uma bicicleta com rodinhas reconectou uma família destroçada pelo orgulho, e de como um magnata descobriu que a verdadeira fortuna não tem preço. A poeira fina da estrada de terra subia em redemoinhos a cada rajada de vento, criando uma névoa dourada sobre o sol da tarde. Na pequena feira da cidade de São Miguel das Pedras, entre barracas improvisadas e o burburinho de negociações, uma menina de 10 anos arrumava cuidadosamente sua única mercadoria sobre um tecido estendido no chão. Sofia tinha olhos castanhos que pareciam grandes demais para seu rosto magro. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo simples e o vestido azul desbotado, embora limpo, tinha remendos visíveis nos joelhos. Mas era a bicicleta ao seu lado que chamava a atenção. Uma bicicleta rosa com rodinhas laterais, cuja pintura, embora desgastada pelo tempo, ainda mantinha um brilho tímido sob a luz do sol. Ela passava a mão pelo guidão com uma delicadeza quase reverente, como quem acaricia um animal de estimação antes de uma despedida inevitável. Cada arranhão na pintura era uma memória. A queda na primeira vez que tentou pedalar sozinha, o risco da cerca onde ela brincava de ser carteira, a marca de quando bateu contra a árvore tentando desviar de um cachorro. "Quanto é a bicicleta?" perguntou uma mulher de meia idade parando diante da banca improvisada. Sofia ergueu o olhar, esperançosa. R$ 50, senhora." A mulher examinou a bicicleta com um olhar crítico, girando uma das rodinhas com o pé. "Está muito usada, e ainda tem rodinhas? Minha neta já sabe andar sem elas." "Mas funciona bem", Sofia tentou defender, a voz falhando um pouco. "As rodinhas podem ser tiradas, meu pai me ensinou." Ela parou, engolindo as palavras que viriam a seguir. A mulher balançou a cabeça e seguiu adiante sem olhar para trás. Sofia sentou-se no chão ao lado da bicicleta, abraçando os joelhos. Ao longe, observava as outras crianças da feira brincando, correndo entre as barracas, rindo sem o peso que ela carregava nos ombros. O sol começava a declinar quando o som inconfundível de um motor potente cortou o ar. Cabeças se viraram, conversas cessaram por um instante. Um Mercedes-Benz preto, tão polido que refletia o céu alaranjado do entardecer, deslizou pela rua de terra como se flutuasse acima da poeira que todos os outros levantavam. O carro parou em frente à prefeitura, do outro lado da praça. A porta se abriu e dele desceu um homem que parecia pertencer a outro mundo. Terno cinza impecável, sapatos italianos que reluziam, cabelos escuros penteados para trás com precisão militar. Leonardo Valério tinha 42 anos, mas sua postura ereta e o olhar afiado os faziam parecer alguém que nunca havia conhecido um dia de incerteza na vida. Ele ajeitou os punhos da camisa, verificou o relógio no pulso e caminhou em direção ao prédio da prefeitura com passos decididos. Atrás dele, um assistente mais jovem, carregando uma pasta de couro, lutava para acompanhar o ritmo. "Senhor Valério, o prefeito está aguardando. A documentação do terreno está pronta para assinatura", informou o assistente consultando um tablet. Leonardo apenas assentiu, os olhos já escaneando o ambiente. Tudo ali era pequeno, provincial, atrasado, mas o terreno que ele estava prestes a adquirir valia cada minuto naquele lugar esquecido pelo progresso. 30 hectares às margens do rio, perfeitos para o resort que ele planejava construir. Mais uma propriedade no portfólio, mais alguns zeros na conta bancária. Enquanto subia os degraus da prefeitura, seu olhar passou brevemente pela feira ao lado. Cores desbotadas, produtos simples, pessoas simples, nada que merecesse sua atenção. Ou quase nada. Por uma fração de segundo, algo rosa chamou sua atenção periférica. Uma bicicleta. Ele nem sabia por que aquilo havia registrado em sua mente. Sacudiu a cabeça e entrou no prédio. A reunião durou 2 horas. Leonardo negociou, ajustou cláusulas, garantiu que cada vírgula do contrato o favorecesse. O prefeito, um homem de meia idade com suor na testa apesar do ventilador, tentava manter a compostura enquanto assinava documento após documento. "É um grande dia para São Miguel das Pedras, senhor Valério", dizia o prefeito, forçando um sorriso.
Seu investimento vai trazer progresso, empregos. Vai trazer retorno. Leonardo o cortou, guardando sua cópia dos contratos. Isso é o que importa. Quando finalmente saiu da prefeitura, a noite já começava a cair. A feira estava se desmontando, barracas sendo desmanchadas, vendedores contando as moedas do dia, crianças sendo chamadas para casa. O motorista já havia trazido o carro para frente do prédio. Foi então que Leonardo a viu novamente, a bicicleta rosa. E a menina sentada ao lado dela, o rosto entre as mãos, os ombros curvados em derrota. Ao redor, a feira se desfazia, mas ela permanecia ali, como se não tivesse para onde ir. Algo incômodo se mexeu no peito de Leonardo, um desconforto que ele não conseguia nomear. Talvez fosse a forma como a luz do poste recém-aceso iluminava a cena. Uma criança solitária em meio ao esvaziamento, agarrada a algo que claramente significava mais do que apenas um objeto para vender. "Senhor, devemos partir?" o motorista perguntou, segurando a porta aberta. Leonardo hesitou. 1 segundo. 2. Então acenou com a cabeça. "Sim, vamos." Entrou no carro, mas enquanto o veículo começava a se mover, seus olhos permaneceram na cena pelo retrovisor. A menina, a bicicleta. Algo naquela imagem o incomodava de uma forma que ele não conseguia processar. "Marcos", ele chamou o motorista. Amanhã, antes de voltarmos para a capital, precisamos fazer uma parada. Sim, senhor. Onde? Leonardo olhou pela janela para as luzes da pequena cidade que ficavam para trás. Ainda não sei, vou te avisar. Naquela noite, no hotel mais próximo, que ficava a 40 minutos de São Miguel das Pedras, na cidade vizinha, Leonardo não conseguiu dormir direito. Não por causa dos negócios, esses estavam fechados, selados, garantidos. Era a bicicleta rosa que continuava aparecendo em sua mente. As rodinhas laterais, a pintura desgastada e, principalmente, os olhos daquela criança. Olhos que, por algum motivo que ele não conseguia explicar, lembravam alguém que ele não via há muito tempo. A manhã seguinte amanheceu com um calor seco que prometia ser implacável até o anoitecer. Leonardo acordou às 6, como sempre. Rotina de exercícios no pequeno espaço do quarto do hotel, banho frio, café preto, verificação de e-mails. Tudo no piloto automático da disciplina que ele construíra ao longo de 2 décadas. Mas havia algo diferente naquela manhã, uma inquietação que ele não reconhecia. Às 8 horas, quando Marcos veio buscá-lo para a viagem de volta à capital, Leonardo deu uma ordem inesperada. "Volte para São Miguel das Pedras, quero verificar algo antes de partirmos." Marcos não questionou. Empregados de Leonardo Valério aprendiam rapidamente a não questionar. O Mercedes deslizou pelas estradas de terra como uma miragem de luxo em meio à paisagem árida. Quando chegaram à praça central da cidadezinha, a feira matinal já estava em pleno funcionamento, mais movimentada que no dia anterior. Era sábado, o dia de maior movimento. Leonardo desceu do carro, ajeitou os óculos de sol e olhou ao redor. Não demorou a encontrar o que procurava. Lá estava ela, a menina. No mesmo canto de ontem, a bicicleta rosa ao lado, mas desta vez havia um detalhe que ele não tinha notado antes. Um pequeno cartaz de papelão pendurado no guidão, com letras irregulares escritas em caneta azul. R$ 50. Ele caminhou na direção dela, observando enquanto se aproximava. A menina tentava chamar a atenção dos passantes, mas sua voz era tímida demais, quase engolida pelo barulho da feira. "Bicicleta à venda, boa para criança", ela murmurava, mais para si mesma do que para qualquer um. Leonardo parou a poucos metros, estudando a cena. A bicicleta realmente estava em condições razoáveis para algo tão usado. As rodinhas ainda funcionavam, os pneus tinham ar, o selim, embora rachado, estava firme. Mas era o cuidado visível, a corrente limpa, o guidão sem ferrugem, que contava uma história. "Quanto você quer por ela?" Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Sofia levantou os olhos, assustada. Reconheceu o homem imediatamente, o do carro caro, o do terno impecável. O medo e a esperança lutavam em seu rosto. R$ 50, senhor, ela respondeu, a voz mal passando de um sussurro. Leonardo olhou para a bicicleta, depois para a menina. Havia algo nos olhos dela. Uma familiaridade incômoda que ele não conseguia identificar. Por que está vendendo? A pergunta saiu antes que ele pensasse. Ele nunca perguntava, apenas comprava ou não comprava. O porquê das pessoas não era da sua conta. Sofia abaixou o olhar para as próprias mãos.
Minha mãe, ela precisa de remédio. O dinheiro não deu este mês. A simplicidade brutal da resposta o atingiu como um soco. Sem drama, sem tentativa de manipulação, apenas a verdade crua de uma criança que precisava escolher entre uma lembrança e a saúde da mãe. Leonardo tirou a carteira do bolso interno do paletó, retirou 5 notas de R$ 100 e estendeu para ela. Fico com a bicicleta, pode guardar o troco. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela olhou para o dinheiro como se fosse uma miragem. Senhor, são só R$ 50. Eu não tenho troco para 500. Não estou pedindo troco, ele respondeu, a voz mais suave agora. Considere o resto um investimento. Investimento? Ela repetiu a palavra como se fosse em língua estrangeira. Em você. Ele não sabia por que havia dito aquilo. As palavras simplesmente saíram. Use o dinheiro com sabedoria, remédio para sua mãe e talvez algo para você também. Sofia pegou o dinheiro com mãos trêmulas, como se temesse que ele desaparecesse a qualquer momento. Lágrimas começaram a se formar no canto de seus olhos. Obrigada, senhor. Obrigada. A voz dela falhou. Leonardo assentiu e pegou a bicicleta pelo guidão. Era mais leve do que esperava. Enquanto a examinava mais de perto, notou algo gravado no quadro, meio apagado pelo tempo. Uma estrela de 5 pontas e, ao lado, as iniciais HV. Seu coração parou por um segundo. HV? Helena Valério, as iniciais da sua irmã. Ele olhou de volta para a menina com uma intensidade nova, analítica. Os olhos castanhos, o formato do rosto, a pele morena clara, o cabelo escuro com ondas naturais. Como você se chama? A pergunta saiu mais forte do que pretendia. Sofia, senhor. Sofia como? Sofia Costa Valério, ela respondeu, confusa com o interrogatório súbito. O sobrenome o atingiu como um raio. Valério, o sangue dele, o sangue da família que ele havia renegado 15 anos atrás. Quem é sua mãe? Helena Valério Costa. O mundo pareceu estreitar-se ao redor de Leonardo. Helena, sua irmã mais nova, a artista sonhadora que desafiou a família, que escolheu o amor em vez do dinheiro, que casou com um militar contra todas as ordens do pai. Helena, que ele expulsou de sua vida junto com o resto da família. Helena, que ele jurou nunca mais procurar. E agora, ali, na forma dessa criança vendendo uma bicicleta por R$ 50 para comprar remédio, estava o resultado daquela escolha. Onde sua mãe mora? A pergunta saiu engasgada. Sofia apontou para uma rua lateral, do outro lado da praça. Ali, na Rua das Acácias, número 43, é a casa azul com portão branco. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Por que, senhor? O senhor conhece minha mãe? Leonardo não respondeu imediatamente. Sua mente girava, processando, calculando, tentando entender o que fazer com aquela informação bombástica. Talvez, foi tudo o que conseguiu dizer. Talvez eu conheça. Ele colocou a bicicleta no porta-malas do Mercedes, que Marcos já havia aberto antecipando a necessidade. Sofia observava tudo com uma mistura de confusão e admiração. Antes de entrar no carro, Leonardo se virou mais uma vez para a menina. Sofia, não conte para sua mãe sobre nossa conversa ainda. Sobre o meu nome ou qualquer coisa. Pode fazer isso? Ela assentiu, ainda mais confusa. Sim, senhor. Mas por quê? Porque preciso ter certeza de algo primeiro. E com isso, ele entrou no carro. Mas em vez de ordenar que Marcos seguisse para a capital, deu outra instrução. Rua das Acácias, número 43. Marcos o olhou pelo retrovisor, surpreso, mas apenas assentiu e colocou o carro em movimento. Enquanto Mercedes cruzava as ruas estreitas da pequena cidade, Leonardo segurava o volante invisível de suas emoções com força. 15 anos. 15 anos desde que vira Helena pela última vez. Desde o dia em que ela apareceu na mansão Valério, grávida, pedindo ajuda depois que o marido militar havia morrido em serviço. E ele, o irmão mais velho, o protetor que deveria ter sido, a expulsou. Você fez sua escolha, ele havia dito, frio como mármore. Escolheu aquele homem, escolheu pobreza em vez de família. Agora, viva com as consequências. Ele ainda se lembrava do olhar de Helena, não de raiva, mas de uma tristeza tão profunda que parecia sem fundo. Ela havia apenas assentido,
colocado a mão sobre a barriga onde Sofia crescia e saído daquela casa para nunca mais voltar. E Leonardo seguiu em frente. Construiu seu império, multiplicou a fortuna da família, tornou-se um dos empresários mais respeitados e temidos do país. Mas nunca, nenhuma vez, havia procurado saber o que aconteceu com Helena. Até aquele momento. O carro parou em frente a uma casa pequena, simples, com paredes pintadas de azul desbotado e um portão branco que já teve dias melhores. O jardim da frente era bem cuidado. Flores modestas, mas vibrantes, cresciam em pneus velhos pintados, um sinal de que alguém ali se esforçava para trazer beleza em meio à escassez. Leonardo desceu do carro, o coração batendo de uma forma que ele não reconhecia. Nervosismo? Medo? Remorso? Talvez tudo isso junto. Ele se aproximou do portão e, antes que pudesse tocar a campainha, a porta da casa se abriu. Mas não foi Helena quem apareceu. Era uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos presos em um coque frouxo, rosto delicado, mas marcado por rugas de preocupação ao redor dos olhos. Ela usava um avental simples sobre uma blusa desbotada e calça jeans remendada. Tinha algo de sereno em sua postura, apesar da aparência humilde. Leonardo desceu do carro, o coração batendo de uma forma que ele não reconhecia. Nervosismo? Medo? Remorso? Talvez tudo isso junto. Ele se aproximou do portão e, antes que pudesse tocar a campainha, a porta da casa se abriu. Mas não foi Helena quem apareceu. Era uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos presos em um coque frouxo, rosto delicado, mas marcado por rugas de preocupação ao redor dos olhos. Ela usava um avental simples sobre uma blusa desbotada e calça jeans remendada. Tinha algo de sereno em sua postura, apesar da aparência humilde. Ela olhou para Leonardo, para o terno caro, o carro de luxo, o porte autoritário e inclinou levemente a cabeça, assumindo imediatamente uma postura de quem estava acostumada a servir. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" A voz era suave, educada, com uma formalidade natural de quem havia aprendido a tratar gente importante com deferência. Leonardo a estudou por um momento, fazendo suposições automáticas. Empregada, provavelmente. Cuidadora. Talvez uma vizinha que ajudava. A postura, a forma como ela se portava, tudo indicava alguém em posição de servidão. "Estou procurando por Helena Valério Costa", ele disse, mantendo a voz neutra, profissional. "Esta é a residência correta?" A mulher assentiu. "Sim, senhor. Dona Helena mora aqui. Mas ela está..." Uma sombra passou por seu rosto. "Está descansando no momento. Não está passando bem hoje. Posso perguntar quem devo anunciar?" Leonardo hesitou. Dar seu nome agora seria detonar uma bomba antes de estar preparado. "Diga apenas que é sobre um assunto de família. Um assunto antigo." A mulher franziu levemente a testa, mas manteve a educação. "Entendo, senhor. Se puder aguardar um momento." Na verdade, Leonardo a interrompeu com a arrogância inconsciente de quem está acostumado a ter suas vontades atendidas. "Preciso entrar. É um assunto urgente. Você pode me mostrar onde ela está?" A mulher piscou, surpresa pela insistência, mas algo em sua expressão se endureceu por um segundo. Orgulho, dignidade. Depois suavizou-se novamente em submissão educada. "Senhor, com todo respeito, Dona Helena não está em condições de receber visitas no momento. Se o senhor puder voltar mais tarde." "Quanto?" Leonardo a cortou, tirando a carteira do bolso novamente. "Perdão? Quanto você ganha para cuidar dela? Seja lá qual for o valor, eu dobro se você me deixar entrar agora." Ele estendeu algumas notas, o gesto automático de quem resolve tudo com dinheiro. A expressão da mulher mudou completamente. O que havia sido submissão educada deu lugar a algo mais firme, quase severo. Ela não pegou o dinheiro. "Senhor", sua voz ainda era controlada, mas havia aço nela agora. "Não sou empregada. Sou Clara, cunhada de Helena, e não estou à venda." Leonardo piscou, genuinamente surpreso. Cunhada. Ele rapidamente reprocessou a informação. Cunhada significava... a esposa do irmão do falecido marido de Helena? Ou irmã do marido? "Eu peço desculpas." As palavras saíram desconfortáveis em sua boca. Leonardo Valério não estava acostumado a pedir desculpas. "Presumi que..." "Presumiu errado.
Clara respondeu, cruzando os braços. Havia uma força tranquila nela agora, como uma rocha no meio de um rio. E se realmente tem assunto de família com Helena, então tem que fazer melhor do que tentar subornar pessoas em sua porta. Algo mudou no olhar de Leonardo. Aquela mulher, Clara, não se curvava diante dele como todos os outros. Não se deixava intimidar pelo terno caro ou pela autoridade que ele emanava. E, estranhamente, isso não o irritou, o intrigou. Você está certa, ele admitiu, guardando o dinheiro. Foi grosseiro da minha parte, mas eu realmente preciso falar com Helena. É sobre... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Sobre família. Sobre coisas que aconteceram há muito tempo. Clara o estudou em silêncio por um longo momento. Havia algo calculista em seus olhos, como se estivesse medindo o peso de sua alma através de suas palavras. Quem é você realmente? Ela perguntou, direta. Leonardo respirou fundo. Meu nome é Leonardo Valério. Sou irmão de Helena. O impacto foi imediato. Clara arregalou os olhos, a compostura momentaneamente quebrada. Ela deu um passo para trás, a mão indo instintivamente para o peito. O irmão, ela repetiu, a voz carregada de reconhecimento. O irmão que a expulsou. Sim. Leonardo completou a frase que ela não terminou. Esse mesmo. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Clara o olhava agora com uma mistura de emoções, surpresa, raiva, desconfiança e algo mais que ele não conseguia identificar. Por que está aqui? Ela finalmente perguntou, a voz baixa, mas carregada de intensidade. Depois de 15 anos, por que agora? Leonardo olhou para o porta-malas do carro, onde a bicicleta rosa estava guardada. Porque encontrei Sofia, na feira, vendendo uma bicicleta por R$ 50 para comprar remédio para a mãe. As palavras caíram como pedras entre eles. Clara fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia lágrimas contidas ali. Então, agora você se importa? Ela disse, e não era uma pergunta, era uma acusação. Agora que viu a miséria com seus próprios olhos, agora você decide aparecer? Eu não sabia. Não sabia? A voz de Clara subiu levemente, a raiva contida finalmente vazando. Ou não quis saber. Há uma diferença, senhor Valério. Ele não tinha resposta para isso, porque ela estava certa. Clara respirou fundo, recompondo-se. Quando falou novamente, sua voz estava controlada, mas firme. Helena está doente. O coração. Precisa de medicamentos caros que mal conseguimos pagar. Sofia. Sua voz falhou por um segundo. Sofia está tentando fazer tudo o que pode para ajudar, vendendo suas coisas, seus brinquedos, suas lembranças do pai. Porque é isso que as pessoas boas fazem. Elas sacrificam o que amam por quem amam. Cada palavra era como uma lâmina afiada, cortando através da armadura que Leonardo havia construído ao longo dos anos. Eu quero ajudar, ele disse, e pela primeira vez em muito tempo foi totalmente honesto. Sei que não tenho direito, sei que cheguei tarde demais, mas quero ajudar. Clara o estudou novamente, aqueles olhos perspicazes aparentemente vendo através dele. Ajuda não compra perdão, ela disse suavemente. Eu sei. E Helena pode não querer vê-lo. Eu sei disso também. Outro silêncio. Então, Clara deu um passo para o lado, abrindo o caminho. Entre. Mas se você magoá-la novamente, eu mesma o expulso daqui. E não importa quantos zeros você tem na conta bancária, não vai me impedir. Leonardo acreditou nela, completamente. Ele passou pelo portão, pela primeira vez em 15 anos caminhando em direção à irmã que havia abandonado. E, pela primeira vez na vida, Leonardo Valério não tinha certeza do que fazer a seguir. A sala da casa era pequena, mas organizada, com móveis simples, mas bem cuidados. Flores frescas em um vaso sobre uma mesinha de centro, fotos emolduradas na parede, Sofia em várias idades, Helena sorrindo ao lado de um homem de uniforme militar e algumas fotos antigas, amareladas pelo tempo, que Leonardo reconheceu como sendo da época em que ele e Helena ainda eram próximos. Seu coração apertou ao ver aquelas fotos. Helena havia guardado as lembranças, mesmo depois de tudo. Clara o guiou até um pequeno corredor. Ela está no quarto. Vou avisá-la primeiro. Você espera aqui.
Leonardo assentiu e ficou de pé no corredor estreito, as mãos nos bolsos, tentando controlar a respiração. Podia ouvir vozes abafadas vindo do quarto, Clara falando baixo e depois uma voz feminina, mais fraca, que ele reconheceu instantaneamente mesmo após tanto tempo. Helena. Ele está aqui? Agora? A voz dela soava desacreditada. Leonardo está aqui? Sim, ele diz que quer falar com você. Uma pausa longa. Depois, deixe ele entrar. Clara abriu a porta e fez um gesto para Leonardo. Ele respirou fundo e entrou. O quarto era ainda menor que a sala, com uma cama de casal simples, uma cômoda velha e uma cadeira de balanço no canto. E na cama, apoiada em travesseiros, estava Helena. Ela estava mais magra do que ele se lembrava, muito mais magra. Os cabelos, que já haviam sido longos e escuros como os dele, agora estavam curtos e começavam a ficar grisalhos nas têmporas. Havia linhas profundas de cansaço ao redor de seus olhos, os mesmos olhos castanhos de Sofia. Mas ainda era ela, ainda era sua irmã. Leonardo. Ela disse seu nome como se estivesse testando se era real. Helena. Ele respondeu, a voz saindo rouca. Eles se olharam em silêncio por um longo momento. 15 anos de silêncio, de mágoa, de palavras não ditas preenchiam o espaço entre eles. Foi Helena quem falou primeiro. Por que você está aqui? Direito ao ponto. Sempre havia sido assim. Helena não tinha paciência para rodeios. Leonardo deu um passo à frente, depois parou, como se não tivesse certeza se tinha permissão para se aproximar. Encontrei Sofia hoje, na feira. Ela estava vendendo uma bicicleta. Ele parou, a voz falhando. Uma bicicleta rosa, com rodinhas, com suas iniciais gravadas no quadro. Helena fechou os olhos brevemente e uma lágrima escorreu por seu rosto. A bicicleta que você me deu, ela sussurrou, no meu 10º aniversário. Você guardou todos esses anos? Era a última coisa que eu tinha de quando ainda éramos uma família. Ela abriu os olhos e o encarou. Dei para Sofia quando ela fez 6 anos. Era para ser algo especial, uma conexão com o passado. Com o pai dela, com você. A culpa que Leonardo já sentia se aprofundou, como um abismo se abrindo em seu peito. Ela me disse que precisava vender para comprar remédio para você. Helena assentiu fracamente. O coração. Complicações desde o parto de Sofia. Preciso de medicação diária e... Ela deu um riso amargo. Não é barata. Por que você não me procurou? A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. Por que não pediu ajuda? A expressão de Helena endureceu. Me procurar? Ela repetiu, a voz ganhando uma força inesperada. Leonardo, você me expulsou. Disse que eu não era mais sua família, que eu havia feito minha escolha. Por que diabos eu pediria ajuda a alguém que me jogou fora como lixo? As palavras acertaram Leonardo como socos, porque eram verdadeiras, cada uma delas. Eu estava errado, ele admitiu, as palavras saindo com dificuldade. Leonardo Valério não admitia erros, nunca. Estava com raiva, magoado. Pai havia acabado de morrer, e você apareceu grávida e viúva. Helena completou. Sim, aparecer precisando de ajuda no pior momento da minha vida. Que conveniente para você ter uma desculpa para me cortar definitivamente. Não foi assim. Não? Então como foi, Leonardo? Havia fogo em seus olhos agora, a antiga Helena ressurgindo através da fragilidade. Você me disse que eu havia escolhido pobreza em vez de família, que eu havia desgraçado o nome Valério, que meu filho... Ela colocou a mão sobre o coração, que minha filha seria uma bastarda sem valor. Leonardo recuou como se tivesse sido esbofeteado. Ele se lembrava de ter dito palavras duras, mas não daquele jeito. Ou será que sim? Será que a raiva e o orgulho o haviam tornado tão cruel? Helena, Sofia não é uma bastarda. Helena continuou, a voz tremendo mais firme. É a coisa mais preciosa que eu já tive. É o último pedaço de Carlos que me restou. E eu criei aquela menina sozinha, com a ajuda de Clara, e conseguimos, Leonardo. Pode não ser uma mansão ou uma vida de luxo, mas nós conseguimos. Sem você, sem o dinheiro dos Valério, sem nada além do nosso próprio esforço. Clara, que havia ficado na porta, colocou suavemente a mão no ombro de Helena, um gesto de apoio silencioso. Leonardo olhou para as duas mulheres, sua irmã, frágil, mas feroz, e Clara, forte e protetora como uma guardiã,
e sentiu algo que não experimentava há décadas: vulnerabilidade genuína. Helena, sua voz saiu baixa, despida da arrogância habitual. Eu não vim aqui para me redimir em 5 minutos. Sei que o que fiz foi imperdoável. Sei que cheguei tarde demais para muita coisa. Mas estou aqui agora. E preciso fazer algo. Helena o estudou em silêncio, os olhos brilhando com emoções conflitantes. Fazer algo? Ela repetiu, a voz cansada. Como que, Leonardo? Jogar dinheiro no problema e achar que isso conserta 15 anos de abandono? Não, ele respondeu rapidamente. Não é sobre dinheiro. Bem, não só sobre isso. É sobre... Ele parou, procurando as palavras certas. É sobre estar presente. É sobre ser o irmão que eu deveria ter sido desde o início. Clara cruzou os braços, ainda cética, mas algo em sua expressão suavizou levemente. Palavras bonitas, ela comentou. Mas Helena e Sofia não precisam de palavras, precisam de ações. Leonardo assentiu. Então digam o que precisam. Medicamentos? Contas? Comida? A casa precisa de reparos? Eu posso. Pare, Helena o interrompeu, erguendo a mão fraca. Está fazendo de novo. Está tentando comprar seu caminho de volta. Não estou tentando comprar nada, Leonardo protestou, a frustração vazando em sua voz. Estou tentando ajudar. Ajudar ou aliviar sua culpa? Helena questionou, indo direto ao ponto. A pergunta o silenciou, porque ela tinha razão. Parte dele queria ajudar genuinamente, mas outra parte, uma parte que ele não queria admitir, só queria fazer algo grande o suficiente para não se sentir tão mal consigo mesmo. Clara, observando a dinâmica entre os dois irmãos, interveio com sua voz calma. Senhor Valério. Leonardo. Ele a corrigiu. Por favor, me chame de Leonardo. Ela assentiu levemente. Leonardo, então. Se realmente quer ajudar, precisa entender uma coisa. Não somos um projeto de caridade, somos uma família. Uma família que aprendeu a sobreviver sem você. Sua voz era firme, mas não cruel. Se quer fazer parte dela novamente, precisa ganhar esse direito, e não se ganha com dinheiro. Leonardo engoliu seco. Aquela mulher, Clara, tinha uma forma de falar que cortava através de todas as suas defesas. Não era agressiva, mas era absolutamente honesta. E, de alguma forma, isso o desarmava completamente. Como? Ele perguntou, e pela primeira vez em muito tempo foi uma pergunta genuína. Como eu faço isso? Helena trocou um olhar com Clara. Depois, suspirou. Começa ficando para o almoço, ela disse simplesmente. Leonardo piscou, surpreso. Almoço? Sim, é sábado. Clara sempre faz um ensopado aos sábados. Helena deu um pequeno sorriso cansado. Não é nada fancy como o que você deve estar acostumado, mas é feito com carinho. E se você realmente quer conhecer nossa vida, nossa rotina, começa por aí, sentando à nossa mesa, comendo nossa comida, sendo normal. A palavra normal ecoou estranhamente para Leonardo. Quando foi a última vez que ele havia feito algo normal? Algo sem agenda, sem propósito comercial, sem networking? Ele olhou para seu relógio caro, depois para o celular no bolso. Tinha reuniões na segunda, e-mails para responder, contratos para revisar. Eu aceito. A cozinha era pequena e apertada, com armários de madeira antiga mas bem cuidados, uma geladeira que fazia um barulho estranho ao funcionar e um fogão de 4 bocas onde uma panela grande soltava vapor e um aroma que fez o estômago de Leonardo roncar, algo que ele não esperava. Clara se movimentava pela cozinha com uma eficiência tranquila, adicionando temperos, mexendo o ensopado, cortando pão caseiro. Ela havia tirado o avental e colocado outro, este mais limpo, claramente reservado para quando havia visitas. Leonardo estava sentado à pequena mesa da cozinha, completamente fora de lugar em seu terno de R$ 3.000, observando os movimentos de Clara. Helena havia voltado para o quarto para descansar um pouco antes da refeição, deixando-os sozinhos. Posso ajudar em algo? Leonardo ofereceu, desconfortável com sua própria inutilidade. Clara olhou para ele por cima do ombro, um pequeno sorriso de diversão nos lábios. Sabe cozinhar?
Não, ele admitiu. Tenho empregados para isso. Claro que tem. Não havia julgamento em sua voz, apenas constatação. Então, pode ajudar colocando a mesa. Pratos estão naquele armário ali, talheres na gaveta. Leonardo se levantou, grato por ter algo para fazer. Abriu o armário e encontrou pratos simples, desiguais, alguns com pequenas lascas nas bordas, claramente comprados em momentos diferentes, conforme a necessidade. Não eram um jogo completo. Eram o que se podia pagar. Ele colocou 3 pratos sobre a mesa, depois voltou para pegar os talheres. Tudo era básico, funcional. Nada havia ali que não servisse a um propósito prático. Nenhum luxo, nenhum excesso. E ainda assim, a cozinha tinha algo que sua mansão de 10 quartos nunca teve: calor. Não apenas a temperatura do fogão, mas algo intangível, uma sensação de lar. "Você mora aqui com elas?" Leonardo perguntou, quebrando o silêncio. Clara mexeu o ensopado antes de responder. "Moro, há 8 anos. Desde que meu marido, Carlos, morreu em serviço. Ele era irmão do marido de Helena, também militar. Quando Helena ficou viúva e grávida, e depois foi..." Ela pausou, escolhendo as palavras. "Afastada da família, meu marido insistiu que ela viesse morar conosco. Éramos uma família, cuidávamos um do outro." Leonardo sentiu a pontada de culpa novamente. Enquanto ele estava em sua mansão, expandindo negócios, Helena estava sendo acolhido por estranhos que se tornaram família. "E quando seu marido morreu?" ele perguntou suavemente. "Helena insistiu que eu ficasse. Disse que éramos irmãs agora, não importava o que o sangue dissesse." Clara sorriu, mas era um sorriso triste. "Então ficamos. 2 viúvas e uma criança, fazendo o melhor que podíamos." "E conseguiram", Leonardo comentou, olhando ao redor. "Sei que não é fácil, mas vocês criaram um lar aqui. Algo que eu..." Ele parou, não completou a frase. Clara se virou para encará-lo completamente, pousando a colher. "Algo que você?" "Algo que eu nunca tive", ele admitiu, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. "Minha casa é imensa, tenho tudo que dinheiro pode comprar, mas nunca me senti em casa lá. Sempre foi apenas um lugar, um símbolo de sucesso, mas não um lar." Clara o estudou com aqueles olhos penetrantes, e Leonardo teve a sensação desconfortável de estar sendo visto de verdade. Não o empresário, não o magnata, mas o homem por trás de tudo isso. "Talvez", ela disse suavemente, "porque um lar não é construído com dinheiro. É construído com pessoas que se importam umas com as outras." Antes que Leonardo pudesse responder, ouviram passos leves no corredor. Sofia apareceu na porta da cozinha, parando abruptamente ao ver o homem do terno sentado à mesa. "Tio Léo?" A voz dela saiu pequena, confusa. Leonardo se virou surpreso. "Tio Léo?" Ela já sabia. "Helena contou." Clara explicou baixinho. "Quando você chegou, achamos melhor Sofia saber quem você era antes de vocês se encontrarem novamente." Sofia permaneceu na porta, incerta. Ela segurava algo nas mãos. A bicicleta rosa estava apoiada contra a parede atrás dela. Leonardo havia deixado no carro e Clara deve ter trazido para dentro, enquanto ele estava no quarto com Helena. "Oi, Sofia", Leonardo disse, tentando soar casual, mas sua voz saiu estranha, formal demais. "Oi", ela respondeu, ainda hesitante. "A senhora Clara disse que você é irmão da minha mãe, que você é meu tio de verdade." "Sou", ele confirmou. "E eu sinto muito, por não ter estado presente antes, por não ter conhecido você." Sofia o observou com aqueles olhos grandes e sérios. "A mamãe disse que vocês brigaram, que você ficou muito bravo com ela." Leonardo sentiu um nó na garganta. "Fiquei, mas eu estava errado, muito errado." "Você vai ficar?" A pergunta dela era simples, direta. "Ou vai embora de novo?" A inocência brutal da questão o atingiu em cheio. Ela não estava perguntando sobre hoje ou amanhã, estava perguntando se ele ia abandoná-las novamente. Leonardo olhou para Clara, que observava a cena em silêncio, depois de volta para Sofia. "Não vou embora", ele prometeu. E ao dizer isso, sentiu o peso da promessa. "Vou voltar, sempre." Sofia processou isso por um momento, depois assentiu levemente e caminhou até a mesa, puxando uma cadeira e sentando-se. Clara voltou ao fogão e logo começou a servir o ensopado em tigelas fundas. O almoço foi estranho, silencioso no começo,
pontuado apenas pelo som de colheres raspando tigelas e pelo ocasional pedido educado para passar o pão. Mas gradualmente a tensão começou a se dissipar. Helena juntou-se a eles, apoiando-se no braço de Clara para caminhar. Ela estava mais pálida, claramente exausta pelo confronto emocional anterior, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma abertura cautelosa. Um primeiro passo em direção ao perdão, talvez. Como está o ensopado? Clara perguntou a Leonardo, quebrando o silêncio. Ele olhou para a tigela, meio vazia agora. Tinha comido sem pensar, absorvido no sabor caseiro, tão diferente das refeições elaboradas de restaurantes caros ou da comida preparada por seus chefes particulares. É o melhor ensopado que já comi, ele respondeu, e era verdade. Clara riu suavemente. Aposto que você diz isso para todas as cozinheiras. Não, Leonardo respondeu sério. Eu nunca digo nada para minhas cozinheiras. Apenas pago e elas fazem o trabalho. O silêncio que seguiu foi desconfortável. Ele percebeu como aquilo soou, frio, distante, impessoal. Tudo o que ele era. Foi Sofia quem quebrou a tensão. Tio Léo, você trouxe minha bicicleta de volta? Ele assentiu. Trouxe, está ali no corredor. Pensei que talvez você quisesse ficar com ela, não vender. Mas e o remédio da mamãe? Leonardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. Colocou sobre a mesa, na frente de Helena. Isso deve cobrir os medicamentos, e mais alguns meses, se necessário. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Leonardo, não é caridade, ele se apressou a dizer, e não é tentativa de comprar perdão. Ele procurou as palavras certas. É obrigação. Deveria ter feito isso há anos. Deixe-me fazer agora, por favor. Helena olhou para Clara, que deu um pequeno aceno de cabeça. Então, lentamente, Helena pegou o envelope. Obrigada, ela disse suavemente. Mas isso não muda o passado. Eu sei, Leonardo respondeu, mas talvez possa ajudar a construir um futuro diferente. Já era tarde da tarde quando Leonardo finalmente se despediu. O almoço havia se estendido, seguido de conversa lenta e cautelosa na pequena sala. Sofia havia mostrado seus desenhos, páginas e páginas de ilustrações coloridas, muitas delas retratando uma família que ela nunca teve completa. Leonardo viu desenhos de Helena, de Clara, dela mesma, e, em alguns mais recentes, um espaço vazio que parecia esperar ser preenchido. Na porta, Clara o acompanhou até o portão, enquanto Helena e Sofia observavam da janela. Você vai realmente voltar? Ela perguntou, os braços cruzados. Vou, Leonardo respondeu. Prometi. Promessas são fáceis, Clara observou. Mantê-las é que é difícil. Então me observe, ele disse, encontrando seu olhar. Me dê a chance de provar que posso mudar. Clara o estudou por um longo momento. Por que eu deveria acreditar em você? Porque... Leonardo parou, pensando. Porque pela primeira vez na minha vida eu realmente quero ser alguém melhor. E preciso de ajuda para isso. Algo mudou na expressão de Clara. A desconfiança não desapareceu completamente, mas deu lugar a algo mais suave. Isso foi honesto, ela admitiu. Primeira coisa realmente honesta que você disse desde que chegou. Leonardo deu um riso amargo. Não sou muito bom nisso, em ser honesto, em ser real. Então vai ter que aprender, Clara respondeu. Se quer fazer parte desta família, vai ter que aprender a ser mais do que apenas um homem rico com boas intenções. Como eu faço isso? Clara apontou para a casa atrás dela. Volta. Na próxima semana. E na outra. E na outra. Não com dinheiro, não com presentes caros. Apenas você. Sente naquela mesa novamente. Escute Helena falar sobre seu dia. Pergunte sobre a escola de Sofia. Aprenda a estar presente sem expectativas de gratidão ou reconhecimento. Leonardo absorveu as palavras. Posso fazer isso. Veremos, Clara respondeu. Mas havia o menor dos sorrisos em seus lábios agora. Ele caminhou até o carro, onde Marcos esperava pacientemente. Antes de entrar, virou-se mais uma vez. Clara? Sim? Obrigado. Por cuidar dela. Por cuidar delas. Por ser a família que eu deveria ter sido. Clara não respondeu imediatamente. Apenas assentiu uma vez e então voltou para dentro da casa. No caminho de volta para a capital, Leonardo ficou em silêncio. Marcos, percebendo o humor de seu patrão, não fez perguntas. Mas quando já estavam na rodovia, Leonardo deu uma instrução inesperada. Marcos, limpe minha agenda para os próximos 3 sábados. Marcos olhou pelo retrovisor surpreso. Senhor?
Mas há o lançamento do novo empreendimento e a reunião com os investidores japoneses. Remarque tudo, Leonardo disse firme. Ou cancele, não importa. Meus sábados agora são reservados. Reservados para? Leonardo olhou pela janela, vendo a paisagem rural dar lugar aos primeiros sinais da cidade. Para a família. A primeira semana passou devagar para Leonardo. Ele se pegou pensando em São Miguel das Pedras mais vezes do que admitia. Nas reuniões, sua mente divagava. Nos jantares de negócios, fingia interesse em conversas que antes o animavam. E à noite, sozinho em sua mansão vazia, olhava para as fotos antigas que havia resgatado de uma caixa guardada há anos. Fotos dele e Helena quando crianças, antes de tudo desmoronar. Quando o sábado finalmente chegou, ele acordou mais cedo do que o normal, ansioso de uma forma que não reconhecia. Desta vez, não levou apenas dinheiro. Parou em uma padaria local e comprou pães frescos, ainda quentes. Comprou frutas em um mercado. Coisas simples, mas pensadas. Quando chegou à Casa Azul às 10 da manhã, Sofia estava no quintal da frente, justamente andando na bicicleta rosa. As rodinhas haviam sido removidas. Ela pedalava em círculos irregulares, a língua de fora em concentração, mas claramente feliz. "Tio Léo!" ela gritou ao vê-lo, quase caindo da bicicleta na distração. "Cuidado!" ele se ouviu gritar, correndo para ajudá-la a estabilizá-la. Sofia riu, segurando firme o guidão. "Estão aprendendo sem as rodinhas. A tia Clara está me ensinando." Leonardo olhou para a varanda e viu Clara apoiada na coluna, observando com um sorriso. Ela usava um vestido simples de algodão estampado, o cabelo solto nos ombros. Sem o avental, sem a postura defensiva, apenas ela. "Bom dia", ele cumprimentou, erguendo as sacolas. "Trouxe café da manhã." Clara desceu os degraus da varanda. "Já tomamos café, mas nunca é tarde para um lanche." Ela o guiou para dentro, onde Helena estava sentada no sofá, uma manta sobre as pernas, lendo um livro antigo. Ela ergueu o olhar quando Leonardo entrou, e ele notou que ela parecia um pouco melhor, menos pálida, menos cansada. "Voltou", Helena comentou. Não era uma pergunta. "Prometi que voltaria", Leonardo respondeu. Helena voltou ao livro, mas ele percebeu o menor dos sorrisos no canto de seus lábios. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Todo sábado, Leonardo fazia viagem de 2 horas até São Miguel das Pedras. No início, ele se sentia deslocado, desajeitado. Não sabia como conversar com Sofia sobre sua escola. Não entendia as referências que ela fazia a desenhos animados. Não sabia como ajudar Clara na cozinha sem atrapalhar. Mas gradualmente, ele começou a aprender. Aprendeu que Sofia adorava desenhar borboletas porque seu pai havia dito que elas representavam transformação. Aprendeu que Helena tinha uma coleção de livros de poesia, herança da mãe que ambos haviam perdido. Aprendeu que Clara acordava às 5 da manhã todos os dias para regar o jardim antes do sol ficar forte demais. E, mais importante, aprendeu a ouvir. Em uma dessas visitas, Clara o encontrou tentando consertar a torneira da cozinha que pingava. "Você sabe mexer com encanamento?" ela perguntou surpresa. "Não", ele admitiu, lutando com uma chave inglesa emprestada do vizinho. "Mas achei que podia tentar. Você disse que o encanador cobra caro." Clara se aproximou, observando suas tentativas desajeitadas. Depois de um momento, ela tirou a ferramenta de sua mão gentilmente. "Deixe eu mostrar. Meu marido me ensinou." Ela se ajoelhou, trabalhando com mãos hábeis. "Você precisa apertar aqui, ver? Mas não com muita força, senão racha." Leonardo se ajoelhou ao lado dela, observando, aprendendo. "Você sabe fazer muita coisa", ele comentou. "Quando você precisa, aprende", ela respondeu simplesmente. Não tinha luxo de contratar alguém para cada problema pequeno. "Isso não é um luxo", Leonardo disse pensativo. "É uma limitação. Eu não sei fazer nada sozinho. Sempre há alguém para resolver tudo para mim." Clara parou o que estava fazendo e o olhou. Nunca é tarde para aprender. Naquele momento, tão perto dela, no espaço apertado embaixo da pia, Leonardo notou detalhes que havia perdido antes. As pequenas sardas no nariz de Clara, a forma como seus olhos brilhavam quando ela sorria, o cheiro sutil de lavanda em seu cabelo. E sentiu algo se mexer em seu peito, algo que não era apenas admiração ou respeito, era atração. Ele se afastou rapidamente, desconfortável com a revelação. Depois daquele dia embaixo da pia, algo mudou. Leonardo se tornou hiperconsciente da presença de Clara.
Observava a forma como ela se movia pela cozinha, a suavidade em sua voz quando falava com Sofia, a força gentil quando ajudava Helena a andar. Mas mais que isso, começou a notar como ela o olhava de volta. Não com a desconfiança inicial, mas com algo mais suave, curiosidade, talvez até interesse. Em sua quinta visita, ele a encontrou no jardim, lutando para consertar uma cerca que havia sido danificada pelo vento da noite anterior. "Posso ajudar?" ele ofereceu. Clara olhou para ele, o terno que ele havia trocado por calça jeans e camisa simples, os sapatos caros substituídos por tênis velhos que ele tinha no porta-malas. "Sabe trabalhar com madeira?" "Estou aprendendo", ele respondeu com um pequeno sorriso. Eles trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Leonardo segurava as tábuas enquanto Clara pregava, seus movimentos eficientes e precisos. "Por que você faz isso?" ela perguntou de repente. "Fazer o quê?" "Vir aqui, toda semana, sem falta." Ela pausou, olhando diretamente. A culpa já não deveria ter passado? Leonardo colocou o martelo de lado. "Não venho aqui por culpa, não mais." "Então por quê?" Ele olhou para casa. Podia ouvir Sofia rindo lá dentro, Helena ralhando com ela para fazer a lição de casa. Sons de família, sons de lar. "Porque aqui eu me sinto real", ele admitiu. "Na minha vida em São Paulo, sou o Leonardo Valério, o magnata, o empresário, o cara que fecha negócios de milhões. Mas aqui, sou apenas Leonardo, apenas o irmão de Helena, o tio de Sofia. E é libertador." Clara não respondeu imediatamente. Ela voltou a pregar, mas havia algo pensativo em sua expressão. "E eu?" ela perguntou suavemente, quase casualmente. "O que sou eu nessa equação?" Leonardo sentiu seu coração acelerar. "Você é..." Ele parou, procurando as palavras certas. "É a pessoa que me mostra quem eu poderia ser, quem eu deveria ter sido o tempo todo." Clara parou completamente o que estava fazendo e o encarou. Havia surpresa em seus olhos, mas também algo mais. Algo que fez o estômago de Leonardo dar um nó. "Leonardo, eu sei", ele se apressou a dizer. "Sei que não faz sentido. Sei que você tem todo o direito de me odiar pelo que fiz. Sei que sou a última pessoa que deveria estar sentindo." Ele parou, incapaz de completar. "Sentindo o quê?" Clara pressionou, sua voz baixa, mas firme. Leonardo fechou os olhos por um momento, depois os abriu e a encarou diretamente. "Sentindo que pela primeira vez na vida encontrei algo mais valioso do que qualquer negócio que já fechei." O silêncio que se seguiu era pesado com significado. Clara segurava o martelo, as juntas dos dedos brancas de tanta força. Sua expressão era uma tempestade de emoções, confusão, raiva, medo e algo que poderia ser esperança. "Você não pode dizer esse tipo de coisa para mim", ela finalmente sussurrou. "Por quê?" "Porque..." Ela deixou o martelo cair na grama. "Porque faz isso ficar real. E eu não posso deixar que seja real." "Por quê?" Leonardo repetiu, dando um passo em direção a ela. "Porque você vai embora." As palavras saíram num jato, carregadas de emoção reprimida. "Você sempre vai embora. É o que pessoas como você fazem. Vêm, ficam um tempo, fazem promessas e então voltam para suas vidas reais. E pessoas como eu, nós ficamos, sempre ficamos. E machucamos, sempre machucamos." Leonardo sentiu cada palavra como uma lâmina. "Eu não vou embora." "Como pode prometer isso?" Lágrimas brilhavam nos olhos de Clara agora. "Você tem uma empresa para dirigir, uma vida em São Paulo, um mundo inteiro que não inclui uma cidade pequena, uma casa modesta e 3 mulheres que você nem conhecia há 2 meses atrás." "Então talvez", Leonardo disse, sua voz carregada de uma intensidade que surpreendeu a ambos, "seja a hora de eu mudar meu mundo." Clara olhou para ele como se ele tivesse falado em outro idioma. "Você não pode simplesmente mudar toda a sua vida?" "Por que não?" ele interrompeu. "Passei 42 anos construindo um império que me deixa vazio. Passei décadas perseguindo sucesso que não significa nada. E então venho para esta cidade pequena, para esta casa modesta, e pela primeira vez sinto que estou vivo. Então sim, Clara, eu posso mudar. Eu quero mudar." "Leonardo", a voz dela tremeu. "Eu não estou pedindo nada", ele se apressou a dizer. "Não estou pedindo que você sinta o mesmo, só estou sendo honesto.
Pela primeira vez em muito tempo, estou sendo completamente honesto. E a verdade é que quando estou aqui, com você, com Helena, com Sofia, sou mais eu do que jamais fui em toda a minha vida. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Ela a enxugou rapidamente, como se estivesse brava consigo mesma por mostrar fraqueza. Isso é loucura, ela sussurrou. Talvez, Leonardo concordou, mas é a melhor loucura que já senti. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Sofia chamou da casa. Tia Clara, tio Léo, a mamãe quer saber se vão ficar aqui conversando o dia todo ou se vão entrar para o almoço. O momento quebrou. Clara deu um riso trêmulo, enxugando mais lágrimas. Continuamos isso depois, ela disse, não olhando para ele. Depois, Leonardo concordou. Mas enquanto caminhavam de volta para casa, ele percebeu que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. A verdade havia sido dita, e não havia como voltar atrás agora. As semanas que se seguiram foram uma dança delicada. Leonardo começou a vir não apenas aos sábados, mas também às sextas à noite, chegando depois do trabalho e ficando até tarde. Depois, começou a negociar reuniões remotas às quintas-feiras, para poder passar longos fins de semana em São Miguel das Pedras. Sua equipe notou a mudança. Marcos, seu motorista, definitivamente notou, especialmente quando Leonardo pediu que ele ensinasse a dirigir nas estradas de terra, porque queria parar de depender de ser levado sempre. Clara mantinha uma distância educada, mas cuidadosa. Ela não rejeitou Leonardo diretamente, mas também não encorajou. Era como se ela estivesse esperando que ele provasse algo, não para ela, mas para si mesmo. E Leonardo, pela primeira vez na vida, estava disposto a esperar. Ele começou a ajudar de formas práticas. Contratou discretamente um médico particular para fazer visitas mensais a Helena, não como imposição, mas como um amigo da família que estava na região. Pagou pelo conserto do telhado que vazava, mas fez questão de subir lá e ajudar o pedreiro com o trabalho. Arranjou um acordo com a farmácia local para que os medicamentos de Helena fossem entregues sem custo, pagando a diferença diretamente à farmácia, longe dos olhos de Helena. Mas foi com Sofia que ele criou o vínculo mais inesperado. Uma tarde, ele a encontrou desenhando no quintal, frustrada porque não conseguia acertar as cores de um pôr-do-sol. "Posso ver?" ele perguntou, sentando-se no chão ao lado dela. Sofia mostrou o desenho, um horizonte com cores que não conversavam entre si. "Está horrível", ela resmungou. Leonardo estudou o desenho. "Não está horrível, só precisa de harmonia." Ele pegou um lápis de cor. "Posso mostrar algo?" Sofia assentiu, e Leonardo, que não desenhava desde a infância, começou a sombrear suavemente entre as cores, criando transições. "Veja, você tem laranja aqui e roxo aqui, mas precisa de um meio termo. Então você usa um pouco de vermelho e um pouco de azul para criar uma ponte entre eles." Sofia observou fascinada. "Como você sabe disso?" "Minha mãe, nossa avó, era artista." Leonardo explicou, surpreso por estar lembrando disso. "Ela me ensinou sobre cores quando eu era pequeno, antes de ela morrer." "Mamãe fala dela às vezes", Sofia disse suavemente. "Diz que ela era linda e talentosa, e que ela te amava muito." Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele raramente permitia-se pensar na mãe. Era mais fácil enterrar essas memórias junto com tudo o que havia perdido. "Ela me amava", ele concordou, a voz rouca. "E eu desperdicei isso, assim como desperdicei meu relacionamento com sua mãe." Sofia colocou a mão pequena sobre a dele, um gesto simples, mas poderoso. "Mas você está aqui agora, tio Léo. A mamãe diz que isso é o que importa." A sabedoria daquela criança de 10 anos o desarmou completamente. Ele puxou Sofia para um abraço, e ela não resistiu, relaxando contra ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Clara, observando da janela da cozinha, sentiu seu coração apertar. Ver Leonardo com Sofia, vê-lo lentamente se tornando parte da vida delas, tornava tudo mais complicado e mais real. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir e Helena descansava, Clara e Leonardo se encontraram na varanda. O céu estava cheio de estrelas, algo que ele nunca via em São Paulo, ofuscadas pela poluição luminosa da cidade. "É bonito aqui", ele comentou, quebrando o silêncio. "É", Clara concordou, "sempre foi. Mas você só está vendo isso agora."
Eu estava cego para muitas coisas, Leonardo admitiu. Não apenas para a beleza de lugares como este, mas para o que realmente importa. Clara se virou para encará-lo. E o que importa, Leonardo? Ele encontrou seu olhar e, sob a luz suave do luar, viu a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Pessoas, conexões, amor. Ele fez uma pausa. Você. Não faça isso, Clara sussurrou. Mas havia menos convicção em sua voz agora. Fazer o quê? Ser honesto? Me confundir, ela abraçou a si mesma. Eu tinha minha vida organizada, simples, mas organizada. E então você aparece e tudo fica complicado. Leonardo se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Clara, a última coisa que quero é complicar sua vida. Mas não posso fingir que não sinto o que sinto. Não posso fingir que você não se tornou a pessoa mais importante. Para! Ela o interrompeu, levantando a mão. Você mal me conhece. Eu te conheço, Leonardo insistiu. Conheço sua força, sua gentileza, a forma como você cuida de Helena como se fosse sua própria irmã. A forma como ama Sofia como se fosse sua filha. Conheço sua paciência, sua sabedoria, seu coração enorme. E conheço que você sente algo por mim também, por mais que esteja lutando contra isso. Clara fechou os olhos. Mesmo que eu sentisse, e não estou dizendo que sinto, não mudaria nada. Você tem uma vida em São Paulo, responsabilidades, um império para dirigir. Então talvez seja a hora de eu passar esse império para alguém que realmente se importe com ele, Leonardo disse, e pela primeira vez verbalizou o pensamento que vinha crescendo em sua mente. Talvez seja a hora de eu construir uma vida que vale a pena viver. Clara abriu os olhos, surpresa. Você não pode simplesmente abandonar tudo. Não vou abandonar. Vou delegar. Vou passar para diretores competentes. Vou me tornar um investidor silencioso em vez de um CEO obsessivo. Ele deu um passo mais perto. Clara, passei 42 anos construindo riqueza. Talvez seja a hora de gastar os próximos 42 construindo felicidade. E você acha que vai encontrar felicidade aqui, numa cidade pequena, numa casa simples, com pessoas que não têm nada do que você está acostumado? Eu já encontrei, Leonardo respondeu simplesmente. Já encontrei mais felicidade nestes 2 meses do que em toda a minha vida adulta. Clara o olhou por um longo momento, e ele viu a batalha acontecendo dentro dela, entre o medo e a esperança, entre a autopreservação e a possibilidade de algo mais. Leonardo. Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não precisa dizer nada agora, não precisa decidir nada, só deixe-me continuar vindo, deixe-me continuar fazendo parte da vida de vocês, e vamos ver onde isso nos leva, sem pressão, sem expectativas, apenas ver. Clara mordeu o lábio, depois assentiu lentamente. Apenas ver, ela repetiu. Mas, Leonardo, se você machucar Helena novamente, se decepcionar Sofia, se... Ela parou, engolindo com dificuldade. Se você me deixar começar a acreditar e depois for embora. Não vou, ele prometeu. Pode me testar, pode duvidar de mim, pode me fazer provar 1000 vezes, mas não vou embora. E naquele momento, sob as estrelas de São Miguel das Pedras, algo se acertou entre eles. Não um final, nem mesmo um começo, mas uma possibilidade. Uma porta se abrindo para algo que nenhum dos dois havia esperado encontrar. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que ninguém poderia ter previsto. Leonardo começou a implementar sua promessa de delegar. Promoveu seu vice-presidente a CEO operacional, mantendo-se apenas como presidente do conselho, uma posição que exigia sua presença apenas 2 vezes por mês. Comprou uma casa pequena em São Miguel das Pedras. Não uma mansão, mas uma casa de 3 quartos a 5 minutos de caminhada da casa de Helena. Quando Helena descobriu, ficou furiosa. Você não está se mudando para cá por minha causa, ela disse, o velho fogo voltando aos olhos. Não estou, Leonardo respondeu calmamente. Estou me mudando para cá por minha causa, porque aqui sou feliz, porque aqui sou quem quero ser. Helena o estudou por um longo momento. E Clara, tem algo a ver com Clara? Leonardo não tentou mentir. Tem tudo a ver com Clara, mas também com você, e com Sofia, e comigo, com quem eu me tornei quando estou aqui. Helena suspirou, mas havia um sorriso relutante em seus lábios. Você sempre foi teimoso. Aprendi com a melhor, ele respondeu, e ela riu,
uma risada genuína que ele não ouvia há 15 anos. A mudança não foi instantânea. Leonardo ainda viajava para São Paulo regularmente, ainda tinha reuniões, conferências, decisões importantes a tomar. Mas agora, essas coisas eram parte de sua vida, não sua vida inteira. Ele começou a se envolver com a comunidade de São Miguel das Pedras. Descobriu que a oficina de bicicletas no centro da cidade estava à beira da falência e, em vez de simplesmente comprar e modernizá-la, ofereceu uma parceria ao dono, investimento em troca de trabalho. Juntos, transformaram a oficina em um pequeno centro comunitário onde crianças podiam aprender a consertar suas próprias bicicletas. Sofia foi uma das primeiras alunas. Clara também se envolveu, ensinando costura e artesanato às tardes. Helena, quando sua saúde permitia, dava aulas de pintura e desenho. A oficina se tornou o coração da pequena cidade, um lugar onde pessoas se encontravam, compartilhavam histórias, construíam comunidade. E Leonardo, o magnata que uma vez movia milhões em transações, encontrou mais satisfação vendo uma criança conseguir consertar sua primeira corrente de bicicleta do que em qualquer negócio que já havia fechado. Mas era nas pequenas coisas que a verdadeira transformação acontecia. Uma manhã, Clara acordou com um barulho estranho no quintal. Olhou pela janela e viu Leonardo, que havia dormido em sua própria casa pela primeira vez, construindo algo com madeira e ferramentas. Ela saiu, ainda de pijama e roupão, o cabelo bagunçado do sono. "Leonardo, são 6 da manhã. O que você está fazendo?" Ele se virou, suado e com um sorriso que iluminou seu rosto. "Estou construindo uma casa na árvore para Sofia. Pensei que ela merecia um lugar especial, sabe? Um lugar só dela." Clara olhou para a estrutura em construção, tosca e claramente feita por alguém que não tinha ideia do que estava fazendo, mas feita com amor. "Você sabe construir casas na árvore?" "Não", ele admitiu rindo, "mas o YouTube tem tutoriais, e o seu João da oficina me emprestou as ferramentas e deu algumas dicas." Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. A última resistência, a última parede protetora. Ver aquele homem, que uma vez usou apenas ternos de grife e nunca sujou as mãos, ali coberto de serragem e claramente feliz, foi demais. "Leonardo!" ela disse suavemente. Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela. "Sim? Você mudou. De verdade. Não é só performance ou tentativa de impressionar. Você realmente mudou." Leonardo colocou o martelo de lado e se aproximou. "As pessoas podem mudar, Clara, quando encontram uma razão forte o suficiente." "E qual foi sua razão?" Ele não hesitou. "Você, Helena, Sofia, esta cidade, esta vida, tudo isso. Mas principalmente, você." Clara sentiu lágrimas se formarem. "Você não pode continuar dizendo essas coisas para mim." "Por quê?" "Por quê?" Ela deu um riso trêmulo. "Porque já estou apaixonada por você, seu idiota. E cada vez que você diz coisas assim, fico mais apaixonada, e fica mais assustador." O silêncio que se seguiu era carregado de significado. Leonardo a olhou como se ela tivesse lhe dado o maior presente do mundo. "Você está?" ele perguntou, a voz mal passando de um sussurro. "Apaixonada por mim?" "Infelizmente", Clara respondeu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Porque você é complicado e teimoso e completamente inadequado para mim em todos os sentidos lógicos. Mas você também é gentil e genuíno e está realmente tentando. E a forma como você ama minha família, nossa família," ela corrigiu, "é impossível resistir." Leonardo a puxou para um abraço, não se importando com a serragem que grudou no roupão dela. "Então, não resista," ele murmurou contra seu cabelo. "Por favor, não resista." Clara se permitiu relaxar em seus braços pela primeira vez. "Isso vai ser complicado," ela avisou. "A melhor coisa da minha vida sempre vai ser. As pessoas vão falar, vão dizer que sou interesseira, que estou atrás do seu dinheiro. Que falem, eu sei a verdade. Helena pode surtar." "Helena já sabe," Leonardo revelou. "Ela me deu sua bênção há 3 semanas. Disse que se eu tinha que me apaixonar por alguém, ela aprovava que fosse por você." Clara se afastou para olhá-lo. "Há 3 semanas? E você não me contou?" "Estava esperando você chegar à mesma conclusão," ele respondeu com um sorriso. Não queria pressionar. Clara balançou a cabeça rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você é impossível.
Mas você me ama, Leonardo respondeu, e não era uma pergunta. Infelizmente, ela repetiu. Sim, eu amo. E ali, no quintal, sob a luz suave do amanhecer, com uma casa na árvore mal construída como testemunha, Leonardo beijou Clara pela primeira vez. Foi um beijo suave, tentativo, carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Leonardo disse, isso significa que você vai jantar comigo hoje à noite? Tipo, um encontro de verdade? Clara riu. Acho que já passamos da fase de primeiros encontros, não acha? Nunca é tarde para começar do jeito certo, ele insistiu. Deixe-me te levar para jantar. Nem mesmo precisa ser fancy. Pode ser na lanchonete do seu Joaquim. A lanchonete do seu Joaquim serve o melhor hambúrguer da região, Clara defendeu. Então está decidido. 7 horas? 7 horas, ela concordou. Naquele momento, Sofia apareceu na porta, ainda de pijama, esfregando os olhos. Tio Léo, por que você está construindo algo na nossa árvore? Leonardo se ajoelhou para ficar na altura dela. Estou construindo uma casa na árvore para você, um lugar especial só seu. O que acha? Os olhos de Sofia se arregalaram. De verdade? Uma casa na árvore de verdade? De verdade. Quer me ajudar a terminar? Sofia correu para abraçá-lo, quase o derrubando. Sim, sim, sim! Clara observou a cena, Leonardo e Sofia rindo juntos, planejando onde colocar janelas e como decorar a casa na árvore, e sentiu seu coração transbordar. Aquela era sua família. Não perfeita, não convencional, mas real e verdadeira e finalmente completa. Nem tudo era um conto de fadas. A realidade tinha uma forma de complicar até as histórias mais bonitas. A primeira grande crise veio 2 meses depois do primeiro beijo. Leonardo estava em São Paulo para uma reunião crucial do conselho quando Helena teve uma emergência médica. Seu coração, já frágil, entrou em arritmia grave e ela precisou ser levada às pressas para o hospital da cidade vizinha. Clara ligou para Leonardo em pânico, a voz tremendo. Helena, ela desmaiou, estamos no hospital, os médicos dizem que é grave. Leonardo sentiu o mundo parar. Estou indo, já estou saindo, chego em 2 horas. Ele desligou e virou-se para a sala de reunião cheia de executivos. Reunião cancelada, emergência familiar. Houve murmúrios de surpresa. O velho Leonardo nunca teria cancelado uma reunião por nada. Mas o novo Leonardo nem olhou para trás enquanto corria para o elevador. Ele dirigiu como nunca havia dirigido, as 2 horas se transformando em 90 minutos de pura adrenalina. Quando chegou ao hospital, encontrou Clara na sala de espera, Sofia dormindo em seu colo, ambas com rostos pálidos de preocupação. Como ela está? Ele perguntou sem fôlego. Estabilizada, Clara respondeu, mas havia medo em seus olhos. Mas Leonardo, os médicos disseram que ela precisa de cirurgia cardíaca. É arriscado e, sua voz falhou, e muito caro. Eu pago, Leonardo disse imediatamente, qualquer valor, qualquer especialista, vou trazê-la para São Paulo, para os melhores hospitais. Ela não quer, Clara o interrompeu. Já tentei. Ela disse que não vai aceitar seu dinheiro para isso, que já aceitou demais, que não quer ser sua caridade. Leonardo sentiu frustração e desespero em partes iguais. Ela é minha irmã, não é caridade. Tente convencê-la disso, Clara respondeu, cansada. E ele tentou. Quando finalmente permitiram que ele visitasse Helena, encontrou-a pálida, mas determinada em sua cama de hospital. Já sei o que veio dizer, ela falou antes que ele pudesse abrir a boca. E a resposta é não. Helena, você precisa desta cirurgia. Eu sei. E vou fazer. Mas vou pagar do meu jeito. Vou parcelar, vou pegar empréstimo, vou... Vai morrer de teimosa! Leonardo explodiu, a frustração finalmente escapando. Por que você é tão cabeça dura? Por que não pode simplesmente deixar alguém te ajudar? Por quê? Helena respondeu com igual intensidade. Porque se eu aceitar agora, sempre vai ser assim. Sempre vou ser a irmã pobre que você sustenta. Sempre vou ser sua caridade. E eu não posso viver assim, Leonardo. Não posso viver sendo seu projeto de redenção. As palavras o atingiram como socos. É isso que você acha? Que você é um projeto? Não é? Helena o desafiou, lágrimas rolando agora. Você aparece depois de 15 anos, cheio de culpa, tentando consertar tudo com dinheiro. Eu amo você! Leonardo gritou, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor.
Ele raramente usava aquela palavra, raramente permitia-se sentir aquela emoção. Eu amo você, Helena. Você é minha irmã, a única família de sangue que me resta. E eu passei 15 anos sendo um idiota orgulhoso demais para admitir que estava errado. Mas estou admitindo agora. Estava errado, sobre tudo. E se algo acontecer com você, se eu perder você por causa do meu próprio dinheiro, só porque você é teimosa demais para aceitar ajuda? Ele parou, a voz falhando, lágrimas que ele não sabia que podia chorar caindo livremente. Helena o observou surpresa. Ela nunca havia visto seu irmão chorar, nem quando a mãe morreu, nem quando o pai morreu. Nunca. Leonardo, por favor, ele implorou. E não havia orgulho ali, apenas amor nu e cru. Por favor, deixe-me fazer isso. Não como caridade, não como redenção, mas como seu irmão, como alguém que não consegue suportar a ideia de perder você novamente. Helena fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas também. Sob uma condição, ela finalmente disse: qualquer uma. Você aceita que isso nos torna quites, que depois disso não há mais dívidas entre nós, nem de sangue, nem de culpa, nem de dinheiro. Apenas família, apenas irmãos que se amam e se apoiam, igualmente. Leonardo entendeu o que ela estava pedindo. Ela não queria ser salva. Queria ser tratada como igual. Quites, ele concordou. Mas Helena, se você precisar de ajuda no futuro, qualquer tipo de ajuda, você promete que vai me contar? Não como credor e devedor, mas como família? Helena estendeu a mão. Prometo. Se você promete parar de tentar resolver tudo sozinho também. Se você promete que quando precisar de ajuda, emocional, não financeira, vai vir até mim. Leonardo pegou sua mão. Prometo. E naquele aperto de mão, 15 anos de mágoa, orgulho e mal-entendidos finalmente começaram a se curar de verdade. A cirurgia foi um sucesso. Helena passou 3 semanas no hospital, depois mais um mês em recuperação em casa. Leonardo, Clara e Sofia se revezavam para cuidar dela. E no processo, a família que havia se quebrado tantos anos atrás foi lentamente remontada, peça por peça, ferida por ferida curada. 6 meses depois da cirurgia, Leonardo acordou em sua casa pequena em São Miguel das Pedras e percebeu algo extraordinário. Estava completamente feliz. Não a felicidade temporária de fechar um grande negócio, não o prazer fugaz de comprar algo caro, mas uma felicidade profunda, enraizada, que vinha de saber que sua vida tinha significado. Era um sábado de manhã. Ele tinha planos de terminar a horta comunitária que estava ajudando a construir. À tarde, havia prometido levar Sofia para andar de bicicleta na trilha nova. E à noite, tinha um jantar em casa com Clara, que agora passava quase todas as noites com ele. Sua vida era simples, previsível, comum, e era perfeita. Ele estava tomando café quando ouviu batidas na porta. Abriu e encontrou Clara, com uma expressão estranha no rosto. "Bom dia", ele disse, beijando sua testa. "Você está bem? Parece nervosa." "Estou", ela admitiu, entrando. "Leonardo, precisamos conversar." Aquelas palavras nunca precediam nada bom. Leonardo sentiu um frio no estômago. "O que aconteceu?" Clara respirou fundo. "Nada aconteceu. É só que eu estive pensando sobre nós, sobre o futuro, e..." Ela parou, procurando as palavras certas. "Clara, você está me assustando." Ela deu um riso nervoso. "Não é nada ruim, é só que... Leonardo, você já pensou em se casar novamente?" A pergunta o pegou completamente de surpresa. "Casar? Eu nunca fui casado." "Exatamente. Você tem 43 anos e nunca se casou. E eu tenho 36 e sou viúva. E estamos namorando há quase um ano. E eu preciso saber se você já pensou nisso, se é algo que você quer, porque se não for, eu preciso saber agora, antes que eu me apaixone ainda mais." Leonardo olhou para aquela mulher extraordinária à sua frente. A mulher que o havia transformado, que o havia ensinado a ser humano novamente, que o amava apesar de todas as suas falhas. "Clara", ele disse, pegando suas mãos, "eu penso nisso todos os dias." Ela piscou, surpresa. "Pensa?" "Sim, penso em te pedir em casamento. Penso em construir uma vida oficial contigo. Penso em acordar ao seu lado nos próximos 50 anos. Ele fez uma pausa. Mas tinha medo. "Medo de quê?"
De ser cedo demais, de você achar que estou apressando as coisas, de... Ele riu de si mesmo, de estragar tudo por ser muito ansioso. Clara riu também, lágrimas brilhando em seus olhos. Seu idiota! Eu estou aqui praticamente pedindo você em casamento e você estava com medo de ser cedo demais? Quando você coloca dessa forma, parece ridículo. Porque é ridículo. Leonardo a puxou para mais perto. Então, vou perguntar do jeito certo. Clara, você? Sim, ela o interrompeu. Eu nem terminei de perguntar. Não precisa. A resposta é sim. Sim para tudo. Sim para casar. Sim para construir uma vida juntos. Sim para toda a loucura que isso vai ser. Leonardo olhou para aquela mulher extraordinária à sua frente. A mulher que o havia transformado, que o havia ensinado a ser humano novamente, que o amava apesar de todas as suas falhas. Clara, ele disse, pegando suas mãos, eu penso nisso todos os dias. Ela piscou, surpresa. Pensa? Sim, penso em te pedir em casamento. Penso em construir uma vida oficial contigo. Penso em acordar ao seu lado nos próximos 50 anos. Ele fez uma pausa. Mas tinha medo. Medo de quê? De ser cedo demais, de você achar que estou apressando as coisas, de... Ele riu de si mesmo, de estragar tudo por ser muito ansioso. Clara riu também, lágrimas brilhando em seus olhos. Seu idiota! Eu estou aqui praticamente pedindo você em casamento e você estava com medo de ser cedo demais? Quando você coloca dessa forma, parece ridículo. Porque é ridículo. Leonardo a puxou para mais perto. Então, vou perguntar do jeito certo. Clara, você? Sim, ela o interrompeu. Eu nem terminei de perguntar. Não precisa. A resposta é sim. Sim para tudo. Sim para casar. Sim para construir uma vida juntos. Sim para toda a loucura que isso vai ser. Leonardo a beijou, e foi um beijo cheio de promessas e futuro. Quando se separaram, ambos estavam rindo. Precisamos contar para Helena e Sofia, Clara disse. Agora? Agora. Eles caminharam de mãos dadas até a casa azul. Sofia estava no quintal, brincando na casa na árvore que Leonardo havia terminado meses atrás. Helena estava na varanda, mais forte e saudável do que esteve em anos. Quando os viram chegando de mãos dadas, ambas sorriram. Tem novidade? Helena perguntou, já sabendo a resposta. Vamos nos casar, Clara anunciou, incapaz de conter a alegria. Sofia gritou de alegria e pulou da casa na árvore, literalmente, correndo para abraçar ambos. Isso significa que o tio Léo vai ser meu tio de verdade, de verdade? Acho que sim, Leonardo respondeu, pegando-a no colo. Helena desceu os degraus da varanda lentamente, mas com um sorriso largo no rosto. Abraçou Clara primeiro, depois Leonardo. Bem-vindo oficialmente à família, ela disse a ele, de novo, e desta vez para sempre. Leonardo segurou sua irmã, sentindo o círculo finalmente se completar. Para sempre, ele concordou. 2 anos depois, a oficina comunitária estava cheia de gente. Era o aniversário de 2 anos do projeto e toda a cidade havia aparecido para celebrar. Crianças corriam entre as mesas, adultos conversavam animadamente e o cheiro de comida caseira preenchia o ar. Leonardo estava no centro de tudo, não como o magnata que uma vez foi, mas como um membro da comunidade. Ele usava jeans e uma camisa simples, o cabelo um pouco mais grisalho, mas os olhos infinitamente mais vivos. Clara estava ao seu lado, grávida de 6 meses, uma surpresa que ambos acharam que não seria possível em suas idades, mas que foi recebida como o maior presente. Ela radiava a felicidade, uma mão sempre descansando protetoramente sobre a barriga. Sofia, agora com 12 anos e crescendo rápido demais para o gosto de todos, estava ajudando a servir limonada para as crianças mais novas. Ela não tinha mais a bicicleta rosa, havia crescido demais para ela. Mas ela estava pendurada na parede da oficina, emoldurada e pintada com ouro, um símbolo do que aquele simples objeto havia iniciado. Helena estava sentada em uma cadeira confortável, cercada de amigas, seu rosto corado e saudável. A cirurgia havia sido um sucesso completo e ela agora vivia com energia renovada. Ela havia voltado a pintar e suas obras decoravam as paredes da oficina. Alguém tocou o ombro de Leonardo. Era seu João, o dono original da oficina que agora era seu parceiro. Grande dia, hein, Leonardo?
O melhor, Leonardo concordou, olhando ao redor. Quem diria que uma bicicleta rosa poderia mudar tanto? Não foi a bicicleta, uma voz disse atrás dele. Era a Helena, que havia se aproximado. Foi a escolha de voltar, de tentar, de mudar. Leonardo abraçou sua irmã. Melhor escolha que já fiz. Segunda melhor, Clara corrigiu, juntando-se a eles. A primeira foi me pedir em casamento. Tecnicamente, você me pediu primeiro, Leonardo brincou. Detalhes, Clara respondeu, beijando sua bochecha. Sofia correu até eles, ofegante de excitação. Tio Léo, tia Clara, venham ver! As crianças consertaram a bicicleta do Pedrinho sozinhas. Eles seguiram Sofia rindo. E enquanto observavam um grupo de crianças celebrando sua primeira reparação bem-sucedida, Leonardo sentiu uma paz profunda. Ele havia passado 40 anos perseguindo sucesso e só se sentindo vazio. E então, em um momento de destino, uma criança vendendo uma bicicleta por R$ 50 havia mudado tudo. Não era o dinheiro que ele deu, não eram os investimentos que fez, não eram as coisas materiais. Era a escolha de aparecer, de ficar, de amar, de se tornar parte de algo maior que ele mesmo. Clara entrelaçou seus dedos nos dele. Em que você está pensando? Que sou o homem mais rico do mundo, ele respondeu, e não tem nada a ver com dinheiro. Clara apoiou a cabeça em seu ombro. Demorou, mas você finalmente entendeu. Melhor tarde do que nunca. Muito melhor. E ali, cercado por sua família, a de sangue e a escolhida, em uma pequena cidade que se tornou seu lar, Leonardo Valério finalmente estava completo. A bicicleta rosa na parede brilhava sob a luz do sol da tarde, um lembrete silencioso de que, às vezes, os maiores tesouros vêm nos pacotes mais simples. E que nunca é tarde demais para voltar para casa. Fim. Às vezes, a maior riqueza está nos lugares mais simples, e nunca é tarde para voltar para casa. Se esta história tocou seu coração, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir que a verdadeira fortuna não está no que acumulamos, mas em quem nos tornamos e a quem amamos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias, que vão emocionar, inspirar e transformar seu dia. E você, já teve uma bicicleta rosa na sua vida? Aquele objeto, pessoa ou momento que mudou tudo? Compartilhe sua história nos comentários abaixo, adoramos ler cada uma delas. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se para mais histórias emocionantes. Comente sua história de transformação. Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Se você conhece alguém que está distante da família, alguém que precisa de um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar, compartilhe este vídeo. Você pode ser a bicicleta rosa na vida de alguém. Até a próxima história. E lembre-se, o amor sempre encontra um caminho de volta para casa.